Olá, minhas irmãs. É um prazer e um privilégio poder servi-las mesmo daqui à distância na Hungria. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente começar a nossa conversa. O que você faria se você descobrisse um tesouro? A gente não anda por aí chutando pedra e descobrindo tesouro, é verdade. Mas só para exercitar, imagine que você descobre um tesouro. O que você faria? Jesus, contando uma de suas parábolas, em Mateus capítulo 13, versículo 44, ele diz o que seria comum de se fazer. Eu acredito que eu faria isso. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro num terreno abandonado. Ele descobriu esse tesouro e não queria que ninguém soubesse que o tesouro estava lá por enquanto, né? Ele vai, cobre esse tesouro, vai atrás do dono do terreno, compra o terreno, gasta tudo que tem comprando o terreno inteiro, porque o tesouro estaria seguro. E eu creio que é isso que a gente deveria fazer. Quando a gente descobre um tesouro, a gente ganha um tesouro, a gente quer que aquele tesouro permaneça com a gente. Eu nunca tive essa experiência de ganhar um tesouro físico, mas nós ganhamos o maior tesouro que um ser humano pode ganhar. O acesso a conhecer e a conviver com esse Deus do universo, o nosso Deus. O reino de Deus está acessível a nós. E aí eu fico me perguntando, será que a gente de fato considera isso como um tesouro? Será que a gente de fato entende o tamanho do tesouro que a gente ganhou? Há outro versículo também que Jesus disse, ainda em Mateus, um pouco antes desse que a gente mencionou, no capítulo 6, versículo 21, que ele diz assim: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E é verdade, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente considera valioso, a gente empenha o nosso coração naquilo, a gente cuida, a gente entesoura aquilo, a gente dá valor, a gente aumenta até o valor daquilo, quando é possível. E eu fico me perguntando, será que a gente tem percebido o valor do nosso Deus? Será que a gente tem considerado Deus um tesouro de grande valor? A gente tem considerado o reino de Deus, que nada mais é do que desfrutar desse Deus, de ter esse relacionamento com esse Deus, aquilo que é de maior valor na nossa vida? Essa semana eu estava vendo no Instagram algumas coisas sobre a minha filha, que ela não está em casa, ela está fazendo estágio em outro lugar distante. E aí, no meio das coisas do Instagram, veio uma desses Instagram de instituições, ou sei lá, de alguém, que trouxe algumas perguntas bem interessantes que eu gostaria de fazer essas perguntas para nós aqui hoje. E as perguntas dizem: o que eu mais desejo na vida? Em outras palavras, o que é a coisa que você mais valoriza na sua vida? Em outras palavras, qual é o seu tesouro? A outra pergunta é: em que mais tenho pensado? Qual é aquela coisa ou aquilo que ganha a maior parte do tempo do meu pensamento? A outra pergunta é: como uso o dinheiro que ganho? Porque é exatamente como Jesus falou aqui nesse versículo de Mateus capítulo 6, versículo 21, que a gente vai investir onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro. E é aquele versículo do capítulo 13, versículo 44. O homem vendeu tudo o que tinha para garantir o terreno em que o tesouro estava. Como você tem usado o seu dinheiro?
Onde você investe dinheiro, geralmente é onde você está gastando o seu tempo de pensamento, onde você está desejando, cobiçando as coisas da vida. A outra pergunta que ajuda a gente a revelar qual é esse nosso tesouro é: o que eu faço com o meu tempo livre? O que eu faço com o tempo livre? Tenho gastado o tempo que é tão raro, tão pouco. Se você trabalha fora, se você trabalha em casa e se você é mãe, esposa, seu tempo é extremamente reduzido. E eu vou dizer, quem é solteiro talvez seja mais reduzido ainda, porque você começa a colocar um monte de coisa na sua balança, no seu prato, e você acaba ficando muito sem tempo também. Então, tempo livre passa a ser uma raridade. O que você faz com esse tempo livre? A outra pergunta é: que tipo de companhia mais me anima? Isso ajuda muito a pensar em com quem eu gosto de gastar meu tempo. Se o meu tempo livre é gasto com alguém, com quem eu gosto de passar esse tempo livre? Ah, com a minha família. Nossa, você pode pensar, uau, que legal. Mas será que de fato é pessoas e gente que realmente tem o que só Deus pode oferecer? Uma outra pergunta que eu achei muito interessante é: o que ou quem eu mais admiro? Para quem que eu tô olhando com aquela uau, se eu pudesse, eu seria aquela pessoa. E a última pergunta que tem aqui, que é muito legal, que também ajuda a revelar o que é que está no nosso coração, quais são os nossos valores, o que mais me faz sorrir? O que mais faz você sorrir? Você ri da desgraça dos outros ou você ri da sua própria desgraça? Você aprendeu a rir das suas próprias situações embaraçosas, situações complicadas, né? E essas perguntas são baseadas num livro do Tozer, que é Regras para a Autodescoberta. Não sei nem se ele está traduzido na nossa língua, mas a ideia é para fazermos um exame com essas perguntas, para de fato perceber se será que Deus é um tesouro ainda desconhecido para nós, ou Deus é realmente o foco do nosso coração e é para nós de fato um tesouro. Então a gente, pensando em onde a gente tem investido nossa mente, nosso coração, e se Deus é de fato o nosso tesouro, fiquei pensando em o que seriam algumas coisas que podem nos atrapalhar em chegar a entender e conhecer essa realidade. E aí me veio à mente o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Desculpa, minhas irmãs. Olha. Agora não estou conseguindo achar. Capítulo 2, versículo 3. Me perdoem. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Minhas irmãs, conhecer o tesouro desse Deus, conhecer esse Deus, esse tesouro Deus, se tornar cada vez mais conhecido para nós, significa o que, de acordo com esse texto? Quando olhamos para esse texto,
quem é a chave para entendermos esse nosso Deus, conhecermos esse nosso Deus, tornar conhecido esse Deus desconhecido. Quem é? Nada mais, nada menos que o Senhor Jesus. É nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E não é só qualquer conhecimento, que eu creio que também estão escondidos em Jesus, mas especialmente, particularmente, conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Quer conhecer quem é esse Deus? Então você precisa conhecer quem é o Senhor Jesus. E como? Como você conhece o Senhor Jesus? Minhas irmãs, não há outra maneira para conhecermos o Senhor Jesus, conhecermos esse Deus que se encarnou no Senhor Jesus, a não ser pela palavra dele. Não há nada mais. As experiências todas que a gente pode vir a ter tem que estar debaixo da palavra de Deus, tem que ser filtradas pelo filtro da palavra de Deus. E aí eu estava lendo a mais aqui nessa carta, nessa epístola, que é uma epístola sensacional, linda, maravilhosa. E é nessa epístola o próprio Paulo continua a demonstrar exatamente isso. E eu queria lembrar vocês, não sei se vocês se lembram desse episódio, mas lá em João capítulo 14, os discípulos estão todos reunidos, João, a partir do capítulo 13 até o 17, os últimos momentos de Jesus com os discípulos antes dele ir para o Getsemane, orar e ali ser preso e ser levado para a crucificação. E esses capítulos de João têm preciosidades tremendas, versículos que a gente sabe memorizados, sabe de cor, coisas incríveis que Jesus revelou aos seus discípulos ali. E durante aquela refeição, que esses capítulos de João são exatamente sobre o tempo dele no cenáculo, que é como é chamado, o cenáculo é o lugar onde eles celebraram a última Páscoa de Jesus, da última ceia, tudo aquilo aconteceu no cenáculo, que é o nome dado, aquele ambiente. E quando eles estavam ali no cenáculo, no capítulo 14 de João, conta esse episódio, depois de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, um dos discípulos vira para Jesus e diz: Senhor, quem é Deus? Mostra-nos o Pai, a gente queria ver quem é o Pai. E aí Jesus diz para ele: estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não perceberam? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a exata expressão do Deus Pai. Minhas irmãs, como é que você conhece a Deus? É através de olhar para o Senhor Jesus. Você quer conhecer o Senhor Jesus? Gaste tempo olhando para a sua palavra, olhando para como ele andou aqui nesse mundo, para como ele lidou com pessoas nesse mundo. Você quer lidar com pessoas como ele lidou com pessoas? Você precisa conhecer o Senhor Jesus e precisa conhecer a sua palavra. Olhe para os evangelhos, perceba quem é Jesus nos evangelhos e você vai poder cada vez mais entender quem é o nosso Deus. Que tesouro é esse que está em nosso Deus? E aí em Colossenses, como eu falei antes, a gente tem uma boa descrição. Na verdade, é uma das mais profundas descrições do Novo Testamento a respeito de Jesus. É impressionante a profundidade que Paulo expressa a figura do Senhor Jesus nessa carta, e a supremacia de Jesus fica completamente estabelecida. E conhecer esse trecho, conhecer esse espaço de revelação de Deus, dá para nós formas de como a gente evitar
certas heresias, certos pensamentos que vêm à nossa cabeça que querem destruir ou distorcer a percepção de quem é Deus, de quem é o nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com vocês o trecho que está em Colossenses, capítulo 1. Vamos começar no capítulo 1 e vamos até o versículo 23. Capítulo 1, começando a partir do versículo 12, e a gente vai até o versículo 23. Aliás, vamos começar no versículo 9, que diz assim: por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos sobre vocês, não cessamos de orar por vós. Isso é Paulo dizendo a respeito dos Colossenses. Porque a epístola de Colossenses é uma epístola de Paulo escrevendo a uma igreja que ele não fundou. Quem provavelmente levou a mensagem do evangelho para os Colossenses foi o Epáfras. A gente vê esse nome um pouquinho antes desse trecho que a gente está lidando. E aqui ele diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Perceba o que a gente já falou aqui, que Jesus concentra tudo isso nele. E Paulo sabia disso. É tanto que ele vai desvendando isso à medida que ele vai falando. Preste atenção. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Outra vez, você tem essa palavra, pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Ou seja, conhecer a Deus não é uma coisa maçante, enjoada, chata. Conhecer a Deus é uma coisa que envolve, sim, perseverança, longanimidade, porque vai levar tempo, mas é com alegria, não é uma coisa maçante. E dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós temos essa herança, nós temos o tesouro de viver com Deus, de conhecê-lo, de lidar com Ele no nosso dia a dia. Pessoas que não têm a Deus não têm tesouro porque elas não têm esperança, elas não sabem o que esperar daqui a 2 minutos, minhas irmãs. E aí o texto continua, versículo 13 diz: Ele, quem é esse Ele? Está falando a respeito do Senhor Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Minhas irmãs, eu tenho que parar aqui e pensar um pouco em o que a gente pensa que é esse reino das trevas. Às vezes a gente olha para esse reino das trevas só para aquelas pessoas que saíram da bruxaria, que saíram do meio das drogas, que eram traficantes, que lidaram com coisas, pecados horrorosos, né? Que é a nomenclatura que diria. Mas não, minhas queridas, reino das trevas era a vida de qualquer uma de nós antes de conhecermos a luz de Deus, antes de conhecermos o Evangelho de Jesus. Esse era o reino das trevas em que a gente vivia. E às vezes, minhas irmãs, a gente ainda no reino das trevas dentro da igreja, porque nunca, de fato, dependeram de Jesus para saírem do reino das trevas. Vivem na igreja, mas ainda dependendo dos seus próprios esforços. Vivem dentro da igreja, mas ainda achando que tem que viver com uma lista de faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Ou seja, para você ser crente, você tem que parar de
fumar, parar de assistir TV, parar de gastar tempo no Facebook, tem que parar de fazer um monte de coisa e passar a fazer um monte de coisa. Isso não acontece nessa ordem, minhas irmãs. A gente primeiro vem a Jesus, depende dele e ele vai transformar a nossa vida. A realidade é, nós precisamos depender de Jesus primeiro para a nossa salvação. Não ficar tentando, se esforçando, fazer coisas para ganhar a salvação de Deus. E às vezes você até é enganado pelo seu próprio entendimento e quando se converte, quando se entrega a Deus, passa a viver a vida cristã na sua própria força também, achando que eu vou ganhar ponto com Deus e Deus vai me fazer não sofrer, não passar por isso, não passar por aquilo. Não, minhas irmãs, a vida cristã é vivida da mesma forma que a nossa salvação. Até a gente vai ver isso aqui no texto mais pra frente. Mas do jeito que a gente creu em Deus, para a gente entrar num relacionamento com Ele, a gente tem que se manter crendo em Deus, que Ele é capaz de nos transformar, depender dEle para que a transformação dEle vá acontecendo na nossa vida. E aí o texto continua. No qual, em Jesus, temos a redenção e a remissão dos pecados. O que é a redenção e remissão dos pecados? Em outras palavras, Ele pagou o preço do nosso pecado. E como Ele pagou o preço? Você canta até na igreja. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Qual é esse alto preço? O Senhor foi até aquela cruz. Aliás, tudo começa quando ele decide se encarnar. Você pode imaginar o Deus de todo o universo se tornando um bebezinho e vivendo na dependência de gente, de seres humanos maus. E então indo até as últimas consequências, até a morte de cruz, de uma forma imerecida. Ele nunca fez nada por merecer uma morte tal como a crucificação. Mas ele foi até as últimas consequências. E aí, olha que versículo impressionante, o versículo 15 do capítulo 1. Este Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem. Quando você olha para Jesus, você está vendo o próprio Deus. E como é que a gente pode ver Jesus hoje, já que a gente não tem o privilégio de vê-lo pessoalmente, em pessoa aqui, concretamente com a gente? Como vocês estão me vendo através da tela, né? A gente consegue ver Jesus através da palavra de Deus. A gente consegue ver Jesus através dos evangelhos. Ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito não significa que ele foi gerado de Deus, que ele foi criado por Deus. Esse primogênito é uma palavra técnica na língua grega, que significa que ele tem o direito de primogenitura. Ele é aquele que recebe todos os direitos de ser o primeiro, de ser o mais velho. E nesse sentido, ele é o mais velho porque ele se encarnou. Ele é o mais velho porque ele experimentou a ressurreição antes que qualquer um de nós. E ele vai continuar e vai chegar nesse ponto aqui, diz: pois nele foram criadas todas as coisas. E aqui você vê muito bem como é que as coisas poderiam ser criadas nele se ele tivesse que ter sido criado. Jesus é não criado. Jesus é Deus, tão Deus quanto Deus Pai, quanto o Deus de Israel, o Deus revelado como Yahweh. E ele é criador de todas as coisas. Veja como o texto é tão preciso a respeito de o que Jesus chegou a criar de verdade. Por ele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e tudo foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele
tudo subsiste, tudo existe em Jesus, tudo é mantido vivo. Minhas irmãs, você tem vida, as coisas funcionam nessa realidade cósmica, na natureza, no seu corpo. As coisas funcionam porque Jesus mantém as coisas funcionando. Não só fez, mas ele mantém as coisas funcionando. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Tá vendo aí? Para em todas as coisas ele ter a primazia, ele ter o primeiro lugar. Porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude de Deus, e que havendo feito a paz pelo sangue na cruz, ou seja, Jesus na cruz fez a paz entre você e Deus, entre mim e Deus. Não é necessário a gente fazer mais nada, nada. A gente não precisa fazer absolutamente nada para ganhar a salvação. Jesus já fez, a gente só precisa depender dele. E depender dele é como você depende de um motorista de ônibus. Quando você entra no ônibus, você acredita que aquele motorista vai levar você ao canto que você está querendo chegar. Então, isso é uma muito simplista forma de entender o que é o que o Senhor Jesus faz de uma forma muito mais profunda e preciosa. Depender de Jesus para a salvação é confiar que ele vai levar a gente a viver essa vida com Deus. Não é o nosso próprio esforço que vai. E ele diz, para que ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Minhas irmãs, eu não sei com que idade vocês se converteram, mas a mensagem do Senhor Jesus chegou na minha vida, eu tinha 11 anos. E por causa da graça e da misericórdia dele, chegou com essa idade. Naquela idade eu ainda não tinha tido oportunidade nem condição de me envolver com droga, com sexualidade depravada. Pela misericórdia de Deus, ele tinha me preservado disso. Mas nem por isso significa que eu era melhorzinha do que alguém que experimentou nessa tenra idade. Na verdade, as minhas obras eram malignas. Por que eram malignas? Porque eram feitas com a motivação ruim. Por mais bonita fosse a minha obediência à minha mãe, porque eu tentava ser obediente à minha mãe mesmo antes de ser crente, por mais bonita que fosse a minha obediência, a motivação era para não levar a chinelada que ela ia me dar. Não era para ser obediente a Deus. Não era porque eu estava expressando o caráter de Deus na minha vida. Você consegue perceber? Então, a ideia das nossas obras malignas é porque as nossas obras eram sempre, antes de Jesus, contaminadas com os nossos motivos malignos, com as nossas motivações centradas na gente mesmo, centrada na nossa própria vontade, nos nossos próprios desejos. E Deus tirou a gente dessa realidade. Agora, porém, perceba versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, na carne de Jesus, na realidade do corpo de Jesus, que é uma realidade para sempre. Jesus jamais vai viver a parte do seu próprio corpo, agora ele se encarnou e desde sempre ele é corpo também. Então, no corpo de Cristo a gente foi reconciliado mediante a sua morte, para que ele apresentasse a gente perante ele mesmo como santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Minhas irmãs, ele limpou a nossa vida de uma vez por todas. Não tem nada que eu e você pudesse fazer ou que possa fazer para limpar mais a nossa vida. Então, quando a gente faz qualquer ação depois de se tornar cristão, não é para ganhar ponto com Deus, não é para ser sequer mais bonito na foto. Não tem como a nossa
obra produzir mais limpeza em nós. É em Jesus que tudo foi resolvido. É na pessoa dele que as coisas do nosso coração foram expostas, reveladas e limpas de uma vez por todas. Não há o que nós podemos fazer para nos tornar mais limpos diante de Deus. Olha só o que ele continua dizendo. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui que uma vez que você realmente creu, que você realmente depende de Deus, que você realmente depende daquilo que Jesus fez, não dos seus próprios esforços. Não são seus esforços, qualquer que sejam eles, que vai tornar Jesus mais favorável a você ou não. Quando Deus olha para você e para mim, depois que cremos em Jesus, depois que dependemos dele, ele olha para a gente cobertos pelo Senhor Jesus. Deus olha e enxerga Jesus antes de nos enxergar. Jesus crucificado e ressurreto. Jesus com esse corpo glorificado e ressurreto que ele tem agora. E através de enxergar Jesus em nossa vida, ele nos declara limpos, inculpáveis, irrepreensíveis. Minhas queridas, isso é a nova notícia que a gente tem a dar para esse mundo. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é venha para Jesus e seja uma pessoa boa e você vai ser salvo. Não é isso. O Evangelho é você é podre, pecador, terrível. A gente precisa expor essa realidade de uma forma habilidosa, com cuidado, com carinho, com atenção pela pessoa, mas a pessoa precisa perceber que é pecadora e que Deus, através de Cristo, tomou a iniciativa de limpar-nos e que através de depositarmos a nossa fé nisso, nós somos livres do nosso mal. Não há o que eu e você possamos fazer para nos tornar mais limpos diante de Deus do que o que Jesus fez. Johanna, mas então o que agora a gente vai viver? Como é que a gente vive a vida cristã agora? Agora que você se tornou aquilo que Deus deseja que você se torne diante dele, para ter esse relacionamento com ele, do jeito que você se tornou, você continua essa percepção. Veja só o que Paulo diz no versículo, a partir do versículo 2 do capítulo 2, ele diz: que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe de vocês, o meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como convém e de que sua fé em Cristo que seja forte. Olha o que ele diz: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Como você aceitou? Pela fé, não foi isso? Então, você vai continuar seguindo Jesus pela fé. Você vai continuar vivendo a vida que Deus dá pela fé, dependendo dele para viver a vida da ressurreição que Jesus teve pela fé. E olha o que ele diz no versículo 7. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão
de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções engenhosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele, veja como Paulo repete, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Minhas irmãs, a vida de santificação, a vida de viver aquilo que Deus deseja na nossa vida, no nosso dia a dia, é também pela fé. É confiando que Deus vai produzir os frutos que Ele deseja na nossa vida. E essa confiança é muito interessante, porque na Bíblia a ideia de fé e confiança não é um conceito abstrato, uma coisa que você somente pensa, idealiza, tá bom, faça pensamento positivo, não. A ideia de fé é extremamente associada com obediência. Então, confiar que você vai permanecer salvo por Deus é confiar em que você pode e vai obedecer a Deus a cada ponto. Vai ter vezes que vamos tropeçar, sim, minhas irmãs. Vai ter horas que vamos não ter vontade, vamos ceder à nossa carne, vamos ceder ao mundo, vamos ceder a Satanás. Mas o que a gente pode fazer? A gente perde a salvação com isso? Não, a gente não perde a salvação com isso. O que acontece então? O que acontece é a gente usa e apropria, recebe na nossa vida 1 João capítulo 1, versículo 9. O que diz? 1 João capítulo 2, versículo 9. O que diz 1 João capítulo 2, versículo 9? Diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Aliás, é 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Minhas irmãs, isso é a obra e a ação de Deus. A gente confessa, a gente reconhece diante de Deus, a gente concorda. Aliás, a palavra confessar é concordar com Deus que a gente fez besteira, que a gente pecou. E aí a gente, outra vez, tem a oportunidade de começar de novo, de agir de novo do jeito que Deus deseja, pela fé, por depender dEle, por entender que eu estou fazendo aquilo que Ele deseja. Mas como é que eu sei aquilo que Ele deseja? Outra vez, eu não quero ser o samba de uma nota só, mas outra vez, conhecendo a palavra dEle, conhecendo a Bíblia, conhecendo quem foi Jesus, o que Ele fez, o que Ele viveu, como é que Ele tratou as pessoas à volta dele. Jesus não valorizou absolutamente a religiosidade, ou seja, fazer um monte de ação simbólica, tipo, vou fazer minha devocional para estar bem com Deus. Não, Jesus reprovou os religiosos que faziam tudo bonitinho. Se você acha que você é capaz de fazer tudo bonitinho, porque você consegue controlar a sua vida, minhas irmãs, olhe para os fariseus e você vai ficar decepcionada consigo mesmo, porque os fariseus conseguiam fazer muito além do que a gente faz. Eles conseguiam fazer muito mais. E Jesus os reprova plenamente. Por que Jesus reprova o que eles fazem? Porque o coração deles não estava naquilo. Eles não dependiam de Deus para fazer aquilo. Eles queriam fazer na sua própria força. E todas as vezes que nós queremos fazer as coisas na nossa própria força, nós estamos dando espaço à nossa carne. Não é o Espírito de Deus. Não é a nossa santificação que está crescendo. É o nosso próprio interesse. É aquilo que a gente quer, que muitas vezes é fama, poder, dinheiro, que nada mais são do que os deuses do nosso século. A gente até com as palavras cristãs, usa essas palavras cristãs para fazer o que a gente está interessado, o que a gente quer, coloca imposições e fardos pesados na vida dos outros.
Às vezes a gente está levando a nossa vida de santificação como uma lista de faça e não faça, como se fosse o fazer ou deixar de fazer, simplesmente, exteriormente, que fosse produzir santificação na nossa vida. A gente lê livros que... E geralmente é interessante, eu acho isso triste e interessante ao mesmo tempo, que a maioria das mulheres procuram livros assim, como educar seus filhos, como ter um casamento assim, 10 passos para... E você começa a usar aquilo ali como leis e regras para poder reger a sua vida, achando que aquilo ali vai ser a sua salvação. Se você fizer e cumprir tudo aquilo ali, a sua vida de matrimônio, sua vida de educação de filhos, as suas realidades difíceis vão ficar todas resolvidas. Minha irmã, a nossa carne, o nosso desejo simplesmente de fazer as coisas, especialmente se a gente tem uma motivação errada, a motivação de evitar sofrimento, a motivação de fazer a coisa para ficar bem na foto, para que as pessoas vejam, para que o testemunho seja bonito. Minhas queridas, isso tudo é olhado por Deus e reprovado, porque isso é resultado de carne, isso não é resultado do Espírito. O que você faz quando ninguém está vendo? Só Deus está vendo. Como é que o seu coração responde às coisas? E voltando para aquelas perguntas para a gente encerrar. Quais são as coisas que de fato estão ocupando o seu coração? Então, diante disso que a gente conversou, eu gostaria de perguntar para você: o que mais posso expressar como o desejo da minha vida? Qual é o maior desejo da sua vida? O maior desejo da minha vida é ver meus filhos andando no caminho do Senhor. Que desejo legal, parabéns, muito bem. Mas qual é a motivação para isso? Para que você seja vista como uma mãe que educou muito bem seus filhos? Minhas irmãs, furou. Porque o maior desejo da vida de ter os filhos andando no caminho do Senhor é por causa do Senhor. É por causa dos meus filhos poderem desfrutar. Deus não tem nada a ver comigo. Em que mais você tem pensado na sua vida? Eu tenho pensado em gastar mais tempo com o Senhor. Por quê? Tem pensado em gastar mais tempo com o Senhor e com a sua palavra para poder ser mais conhecida, ser famosa, ser chamada para isso ou para aquilo? Minhas irmãs, furou. Porque quando o nosso pensamento não está em Deus por causa de Deus, mas por causa de nossa projeção pessoal, a coisa furou. Como você está usando o dinheiro que você ganha? Eu procuro ter um orçamento para fazer direitinho, para dar o meu dízimo, né? Para dar uma oferta e assim. Mas por quê? O que está por trás? Eu não quero ter uma vida devassa nessa área, ficar toda comprometida, cheia de dívida, dor de cabeça. Quem está no centro desse pensamento? É Deus? Muitas vezes nós estamos querendo ter uma vida financeira saudável e em ordem porque a gente está preocupado com a opinião dos outros, a gente está preocupado em ter isso e ter aquilo, não porque honra de fato a Deus, não porque o nosso dinheiro pertence a Deus e eu estou só administrando. O que eu faço com o meu tempo livre? Esse pega, minhas irmãs, muitas vezes pega, porque na maioria das vezes a gente acha que o nosso tempo livre é um direito nosso para a gente administrar como a gente quiser. Então é claro que no meu tempo livre eu não vou ler a Bíblia, não é isso? Muitas mulheres por aí pensam exatamente assim, minhas irmãs. E na verdade não é isso. O nosso tempo livre não é nosso. O meu tempo livre é tempo de Deus, porque qualquer tempo da minha vida é tempo de Deus. Em que quer que eu esteja investindo tempo, esse tempo foi dado a mim por Deus, é dele e precisa ser para ele. Encontrar alegria e prazer em viver tudo e qualquer tempo para ele. A outra pergunta: que tipo de companhia mais me anima?
Minhas queridas, muitas vezes dentro da igreja a gente está procurando as pessoas que vão ajudar a gente a se beneficiar dessas pessoas. A gente não procura as pessoas que são mais necessitadas, que precisam de atenção, que precisam de cuidado. Geralmente, dentro da igreja, infelizmente, as pessoas procuram outras que vão projetar a gente, ao invés de procurar pessoas que vão depender da nossa ação concreta em direção a elas, para apontá-las para Deus, para tirá-las de situações difíceis, pessoas que às vezes drenam as nossas energias e as nossas forças. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o que mais nos anime seja o que batia o coração de Jesus. Perceba com quem Jesus andava: com os rejeitados, com os pobres, com os espúrias da sociedade. Muitas vezes dentro do meio evangélico a gente vê justamente o oposto, procurando pessoas em posições de maior projeção para assim conseguir mais projeção ainda. A pergunta número 6, voltando: o que eu mais admiro, ou quem eu mais admiro? Eu mais admiro aquelas pessoas que estão com fama, com dinheiro, com poder, ou pessoas de projeção, mesmo cristãos, estão na mídia, estão lá tendo um Instagram com não sei quantos mil likes, e você fica se comparando com aquela pessoa. Eu queria isso, só por causa da fama que a pessoa tem? Ou você de fato usa suas redes sociais para projeção do Senhor? E por último, o que mais me faz sorrir? Você é capaz de sorrir com as suas próprias falhas, sendo leve a respeito disso e colocando essas coisas diante de Deus, resolvendo com Deus, e a partir daí sendo capaz de sorrir das suas próprias besteiras, das suas próprias pisadas no tomate? Minhas irmãs, nós precisamos da graça de Deus para viver o Evangelho dia a dia, não só da graça de Deus que salva e resgata a gente, mas para viver no dia a dia. Ou seja, mais uma vez eu repito, como Paulo disse: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Você aceitou Cristo por causa da graça dele e com fé nele. Você precisa continuar a viver desse jeito, não na dependência da sua própria força. E assim a gente tem alguma esperança de começar a olhar para a palavra de Deus e descobrir esse Deus que não está preocupado com a nossa religiosidade, que é dura e pesada. Isso não é o Evangelho. A gente descobrir esse Deus que de fato é um tesouro, porque ele alivia o fardo da nossa vida. Ele libera a gente para viver de fato e de verdade com ele, e quem a gente é aceito por ele. Minhas irmãs, que essa mensagem encontre seu coração aberto para se encantar e buscar mais e mais esse Senhor, e buscar mais e mais esse nosso Senhor Jesus, que viveu e andou nessa terra para que eu e você tivéssemos acesso a andar e viver com Ele, não só aqui, mas por toda a eternidade. Minhas irmãs, eu anseio por esse dia. Muito obrigada, minhas irmãs, por essa oportunidade. Que Deus as abençoe e as faça prosperar e crescer nele, para conhecerem cada dia mais esse tesouro que é o nosso Deus. Um grande abraço. Um beijo para todas vocês. Deus abençoe.